Hoje a gente vai estudar. Hoje será um estudo. Nós vamos ler vários textos. O estudo de hoje é sobre a graça de Deus. Muitas pessoas pensam que sabem o que é a graça. Por exemplo, se eu perguntar para qualquer um aqui, o que é graça? O que é graça? Vocês sabem o que é graça? A maioria vai dizer, graça é favor imerecido. Por quê? Porque a palavra graça, o seu significado é favor imerecido. Agora, qual é o problema quando a gente tenta compreender algo espiritual somente pelo significado da palavra? O mesmo erro acontece com a palavra arrependimento. As pessoas dizem, arrependimento é metanoia, mudança de mente. Depende. Lá nas reuniões dos coaches, as pessoas estão recebendo mudança de mente, eles estão mudando mentalidade. Nas reuniões de autoajuda. Agora, eles estão se arrependendo? Será que arrependimento bíblico é simplesmente uma mudança de mente? Ah, mas o significado da palavra é esse. Bom, o significado da palavra temor é medo. A palavra grega ali, phobos, significa medo, pavor, fobia. Isso quer dizer que o temor ao Senhor é simplesmente você ter medo de Deus? Então, quando você pega uma palavra e tenta entender o que aquilo significa na Bíblia só pela tradução, você vai ter uma compreensão muito rasa e talvez até mesmo errada do que aquilo é. Por exemplo, muitas pessoas, por achar que arrependimento é mudança de mente, aí começam a inventar bobagens. Não precisa pregar arrependimento. Você prega o amor e o arrependimento vai acontecer porque é só uma mudança de mente, a pessoa vai mudar a mentalidade. E não. Se você for analisar a palavra arrependimento na Bíblia, 90% das vezes está se referindo a pessoa se arrepender de algo, de uma atitude, se arrepender de um pecado. Por exemplo, em Apocalipse 2, Jesus diz que tem uma mulher ensinando doutrina errada, e ele diz, olha, eu lhe dei tempo para que se arrependesse da sua prostituição, mas não quis se arrepender. Veja, arrepender-se de algo, da prostituição. No final do capítulo 9 de Apocalipse diz, e os homens não quiseram se arrepender dos seus roubos, dos seus homicídios, das suas feitiçarias. Então você vê que se arrepender na Bíblia é a pessoa se arrepender dos seus pecados, desistir daquele pecado, olhar para aquele pecado e dizer, eu não quero mais isso para a minha vida, eu me arrependo, eu quero mudança. Isso é arrependimento. Geralmente o verdadeiro arrependimento ele vem acompanhado de atitudes. Paulo vai dizer lá em Atos capítulo 23, eu testemunhei tanto a judeus quanto a gentios, que deveriam se arrepender. Deixa eu só tirar esse ventilador um pouquinho de cima de mim. Paulo ele vai dizer que testemunhou tanto a Deus quanto a gentios que deveriam se converter a Deus com total arrependimento e produzindo obras que demonstrassem o seu arrependimento. Então o arrependimento verdadeiro ele sempre vem acompanhado de uma mudança, de uma atitude diferente. Se você está arrependido de algo que você fez ou faz, ou talvez até um vício que você tem, se você não abandonou aquilo ainda, no mínimo você está fazendo algo para vencer aquilo. Então, o arrependimento ele vem acompanhado de uma atitude de mudança, ou de uma atitude que vai te levar àquela mudança. Talvez você não conseguiu vencer ainda aquele mau hábito, mas se você está arrependido, você vai fazer o que é preciso para mudar aquilo ali. Você vai orar em língua, você vai jejuar, você vai
se alimentar da palavra, porque o arrependimento sozinho, ele não produz a mudança. Você precisa da graça de Deus, da ajuda do Espírito Santo. Só que o que as pessoas fazem? Elas pegam a palavra arrependimento, mudança de mente. Tá vendo? Você não precisa falar de pecado, você não precisa ficar falando que as pessoas têm que se arrepender. Só prega a graça e a mudança de mente vai acontecer, porque é só mudança de mente. Reduzem o que é o arrependimento simplesmente à tradução daquela palavra. Só que se a gente for levar em conta só a tradução da palavra, se arrependimento bíblico é só mudança de mente, então as pessoas que estão frequentando palestras, elas estão todas arrependidas. E aí? Então, não devemos interpretar um termo bíblico somente pelo sentido da palavra. Tem que se levar em conta o contexto no qual aquela palavra aparece. Eu dei outro exemplo aqui da palavra temor. Temor. Salomão, ele diz assim, ele fala que nós... Deixa eu pegar aqui, Provérbios, vou mostrar para vocês algo interessante. Deixa eu ver se é o Provérbios 2 ou 3. Eu não vou achar agora, mas é um texto de Salomão onde ele diz que a pessoa ela vai ter algumas atitudes em relação a Deus, sobre ouvir a Deus, sobre valorizar o conhecimento e a sabedoria. Aí ele diz assim, então entenderás o temor do Senhor. Mostrando que o temor do Senhor não é algo simples de entender. Você precisa de revelação do temor do Senhor. E o temor do Senhor, ele é fruto na vida de alguém que já tem um relacionamento com Deus. A pessoa tem um relacionamento com Deus, isso produz o temor ao Senhor. Mas a palavra temor, no original, é a palavra phobos, da onde vem a palavra fobia. É medo. O significado da palavra é medo. Aí eu pergunto, temor ao Senhor é ter medo de Deus? Isso é o temor do Senhor? Se for, como é que fica, por exemplo, os israelitas, eles ficaram com medo de Deus. Quando Deus desceu no monte, e aquele fogo e tudo, eles ficaram apavorados. Mas e aí? Eles temeram a Deus? Eles tinham o temor do Senhor? Se eles tivessem, eles não tinham ido logo em seguida levantar um bezerro de ouro. Então eles tinham medo de Deus, mas não tinham o temor do Senhor. Eles não respeitavam a Deus, eles não tinham zelo por Deus, eles não tinham adoração a Deus, eles não tinham reverência à santidade de Deus. Então você não pode pegar um termo bíblico e achar que sabe o que significa só porque você sabe o significado da palavra. Até um ímpio pode olhar na Bíblia e ver o significado de uma palavra. Mas se você quiser realmente saber o que é o temor do Senhor, você vai ter que ver todos os textos e olhar o contexto. E vai precisar que o Espírito Santo te dê revelação do que aquilo significa. Se você só quiser saber o que é arrependimento na Bíblia, você vai ter que pegar todos os textos. Geralmente é assim que eu estudo. Quando eu quis descobrir o que era arrependimento de verdade, e se eu deveria pregar arrependimento ou não, eu peguei a lupa do meu celular. Você já viu que na sua Bíblia, na Bíblia do seu celular, no aplicativo, tem sempre uma lupinha ali em cima de pesquisa? Como que eu geralmente estudo um assunto? Eu coloco a palavra ali em cima e pesquiso. E a Bíblia digital do celular, ela vai te dar todos os versículos na Bíblia que falam onde aparece aquela palavra. E aí você ainda pode escolher, não, eu quero só no Novo Testamento.
ou só no Antigo Testamento, ou numa carta específica, num livro específico, e a Bíblia, no aplicativo do seu celular, vai te dar todos os versículos aonde aquela palavra aparece. E aí o que eu faço? Eu vou meditando naqueles versículos, eu vou juntando todos aqueles versículos, oro em línguas, medito sobre aqueles versículos, e com base em todos os versículos e com a revelação do Espírito Santo, eu vou desenvolvendo a minha percepção do que realmente aquela palavra quer dizer. Foi assim que eu cheguei à conclusão do que é arrependimento, é assim que eu cheguei à conclusão do que é o temor do Senhor. É Provérbios 2 mesmo, verso 5, né? Então entenderás o temor do Senhor. Ou seja, não é só olhar, o que é temor do Senhor? Temor vem do grego phobos, que significa medo. Então temor ao Senhor é ter medo de Deus. É muito fácil fazer isso. E eu vejo algumas pessoas pregando sobre a graça. Graça é favor imerecido. Pronto, agora ela acha que sabe tudo da graça. Então eu não mereço, eu peco, mas eu não mereço, estou debaixo da graça. Ela acha que ela entende a graça só porque ela sabe o significado da palavra. Então hoje eu quero mostrar para vocês o que é a graça de Deus, o que a Bíblia diz sobre a graça de Deus e como eu me relaciono com a graça de Deus. E nós não vamos fazer isso somente através do significado da palavra, mas à luz do que a Bíblia nos diz. O que a Bíblia tem a nos dizer sobre a graça de Deus? O que é a graça? Então vamos lá. Abre a sua Bíblia primeiro aí, o primeiro texto que a gente vai... Peço aos irmãos que me perdoem. Hoje, eu provavelmente vou fungar um pouco mais. É algo muito chato, eu sei que é um hábito que eu preciso urgentemente vencer, mas a casa, a gente está pintando a casa, estamos emassando ali o outro quarto, então fica pó de massa corrida. Aí hoje eu quis me livrar do barulho do ar-condicionado, aproveitando que não está tão calor, desliguei o ar e liguei o ventilador. Acaba também entupindo o nariz. Mas eu vou me esforçar para não fungar tanto, e quando eu fungar, os irmãos tenham misericórdia. O vaso é de barro, irmãos. O vaso é de barro, mas tem uns tesourinhos aqui dentro. 1 Pedro, capítulo 4, abre aí, e a gente vai para o primeiro texto que fala sobre a graça de Deus. E a gente vai ler vários textos hoje. E no final você vai ter uma percepção muito mais ampla do que é a graça e de como você deve se relacionar com a graça. Ter essa percepção ampla vai te impedir de cometer erros. Como as pessoas têm cometido erros hoje em dia por não compreenderem exatamente o que é a graça de Deus. 1 Pedro capítulo 4, versículo 10. Você achou aí? 1 Pedro 4, verso 10. Se você está com uma Bíblia tradicional, eu te aconselho a pegar uma caneta ou um marca-texto e marcar esses textos. O bom seria você ter uma folha, um caderno, onde você pudesse anotar os textos. 1 Pedro 4,10. Cada um administre aos outros o dom como recebeu, como bons mordomos da multiforme graça de Deus. Aqui Pedro está falando sobre os dons, sobre os ministérios. Cada um tem um dom, cada um tem um ministério, uma forma de servir o corpo de Cristo. E Pedro chama isso de multiforme graça de Deus, o fato de Deus usar cada pessoa de um jeito.
mostrando que a graça de Deus se manifesta de várias formas. Aqui Pedro está falando sobre ministérios. Porém, a gente precisa entender que a graça de Deus, ela se manifesta de muitas formas. Não só no que diz respeito aos ministérios, a cada um é dada uma graça, uma forma da graça se manifestar. Então, por exemplo, um pastor, ele tem uma graça de Deus para pastorear, para cuidar. A graça vai fazer o que na vida dele? Vai manifestar algumas coisas. Um cuidado pelas pessoas, uma paciência, uma sabedoria. Aquilo é a graça de Deus se manifestando. Eu vou dar um exemplo que vai te ajudar muito. Veja bem, aqui nesse quarto, o que eu tenho aqui? Eu tenho uma caixa de som, eu tenho uma TV aqui atrás, eu tenho um ar-condicionado ali em cima, eu tenho um ventilador aqui na minha frente. E eu tenho 2 refletores aqui na minha frente, iluminando o meu rosto. Inclusive eles aparecem aqui, refletidos na televisão. É um ring light. Tem uma lâmpada azul aqui, tem um LED azul ali naquele canto. Então eu tenho várias coisas aqui no meu quarto que precisam de quê para funcionar? Energia. Eletricidade. Tudo que está funcionando aqui no meu quarto precisa de eletricidade para funcionar. Se eu desconectar essa televisão ali da tomada, ela para de funcionar. Se eu desconectar o ar-condicionado da tomada, ele para de funcionar. Se eu desconectar o ventilador da tomada, para de funcionar. Se faltar luz, acaba tudo aqui. A televisão desliga, o ar-condicionado desliga, o ventilador, as luzes, a internet desliga e a live acaba. Então veja, a graça de Deus é como a eletricidade. Sem a graça, eu não posso fazer nada. Então, quando Pedro diz que a graça é multiforme, entenda, a eletricidade é a mesma nessa casa. É a mesma. Mas cada item desses que está aqui funciona de um jeito. Quando eu conecto a televisão na eletricidade, ela não vai refrigerar o quarto. Ela vai projetar uma imagem. Quando eu conecto, aqui tem um teclado aqui, ó. Não sei se dá para ver aqui. Tem um teclado aqui, ó. Teclado. Quando eu conecto esse teclado na eletricidade, se fosse um piano não precisaria de eletricidade, mas um teclado precisa. Ele vai produzir som se eu tocar nele. Ele não vai iluminar o quarto. Os ministérios é a mesma coisa. Todos precisam estar conectados. Todos precisam de graça de Deus para exercer os seus chamados. Mas cada um vai funcionar de um jeito. Tá entendendo aí? Então Pedro chama os ministérios, o fato de cada um ter um dom diferente, cada um funcionar de um jeito diferente, ele chama isso de multiforme graça de Deus. Cada ministério é uma expressão da graça de Deus. Você quer ver? Ó? Abre em Romanos. Romanos. Capítulo 12. Romanos 12. Verso 3, Romanos 12, 3. Porque pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós que não pense de si mesmo além do que convém. Antes pense com moderação conforme a medida de fé que Deus repartiu a cada um. Porque assim como em um corpo tendo muitos membros, nem todos os membros têm a mesma função.
Então você percebe que Paulo está falando sobre as funções de cada pessoa no corpo de Cristo, mas ele começa dizendo o quê? Pela graça que me é dada. Porque ele é um apóstolo, ele é um mestre, ele tem uma graça para fazer isso, e ele diz, ó, pela graça que me é dada, eu estou ensinando vocês aqui agora. Abre aí também Efésios, capítulo 4. Efésios 4. Efésios 4, verso 7. Efésios 4, versículo 7. Mas a graça foi dada a cada um de nós, segundo a medida do dom de Cristo. Então veja, cada um tem uma medida do dom de Cristo, e para que você opere nisso, você recebeu uma graça. Perceba que nesse aspecto dos ministérios, a graça que eu recebi não é a mesma que você recebeu. A graça que eu tenho é diferente da graça que você tem. A cada um, veja, a cada um foi dada a graça segundo o dom. Ou seja, você tem um dom de apóstolo, você vai receber a graça de acordo com aquele dom. Então a graça que está sobre a minha vida, ministerialmente falando, é diferente da graça que está sobre a sua vida. Por quê? Porque a graça de Deus ela é multiforme. O que é algo multiforme? É que assume várias formas. Você percebe, analisando esse aspecto da graça, que a graça não tem a ver só com pecado, não tem a ver só com salvação. E quando as pessoas vão falar sobre graça, vou pregar sobre a graça, sempre ela vai relacionar a graça com pecado. Ah, você é falho, você não é digno, então você precisa da graça de Deus. Por quê? Ah, porque eu preciso da graça de Deus, porque eu não mereço nada, então Deus me dá de graça. As pessoas só conseguem entender a graça nesse aspecto, de Deus não levando em conta os meus pecados. Mas a graça está muito além disso. Quero mostrar para vocês. Abre Lucas. Lucas. Eu quero mostrar para vocês que graça não tem só a ver com pecado. Por que as pessoas elas sempre falam da graça, sempre relacionando com pecado? Ah, porque eu tenho pecado, eu sou falho, eu não sou merecedor, então eu preciso da graça. Mesmo que você não tivesse pecado nenhum, você ia precisar da graça. Por quê? Porque a Bíblia diz que Jesus precisava da graça. Você quer ver só? Lucas, capítulo 2. Quer ver? Lucas 2, verso 52. E crescia Jesus em sabedoria, em estatura e em graça diante de Deus e dos homens. Jesus crescia em graça. Outros textos vão dizer que a graça de Deus estava sobre ele. Vamos lá, Jesus tinha pecado? Jesus tinha algum pecado? Para que Jesus precisava da graça de Deus? Por quê que ele precisava da graça de Deus? Porque ele não era digno? Ah, Jesus não era digno, então ele precisava da graça. Jesus não merecia. Jesus merecia tudo. Cada uma das bênçãos do Pai que estão na Bíblia era direito de Jesus. Jesus era perfeito.
Na verdade, o que Jesus não merecia foi o que ele sofreu. Ele recebeu algo que ele não merecia. Então perceba que, mesmo Jesus sendo perfeito, sem pecado, ele precisava da graça. Por que ele precisava da graça? Por que ele precisava da graça? Porque ele era um homem. Porque ele tinha limitações como homem. Ele precisava da graça para exercer o ministério dele. Ele precisava da graça para ter sabedoria, para ter revelação do Pai. Ele precisava... Então, graça não é só Deus lidando com você porque você não merece nada. Graça é Deus suprindo qualquer necessidade sua. Isso é graça. Palavra graça, favor. Por exemplo, se você precisa que eu vá na sua casa para te ajudar a carregar uma geladeira que você não consegue carregar sozinho. Eu vou te fazer um favor. Eu vou lá te ajudar. Isso é graça. Graça é toda a ação de Deus para te ajudar a fazer algo que você não consegue sozinho. Isso é graça. Então, por isso que a graça é multiforme. Você quer entender o que é multiforme? Imagina, já viu o filme Transformers? Tem um filme onde o carro vira robô, o robô vira carro. Dependendo da necessidade, aquele robô vira qualquer coisa, vira helicóptero, vira avião. Isso é ser multiforme, é assumir várias formas. Então o que significa a graça ser multiforme? Ela se manifesta de várias formas. Se eu sou alguém que não estou tendo força para vencer a pornografia, a graça de Deus pode se manifestar como uma força. Força para conseguir vencer. Então veja, a graça não é só eu não consigo vencer, mas Deus me aceita assim, então eu estou debaixo da graça, Deus me aceita com o meu pecado. Não, a graça também é o poder, a força que me dá capacidade para vencer aquele pecado. Então, graça não é só Deus me aceitando. Graça é Deus me capacitando. Então você percebe que limitar o entendimento da graça somente ao significado da palavra, você empobrece o assunto. Você limita a sua compreensão. Você quer ver só? Abre em Gênesis. Gênesis, capítulo 6. Perdão, Gênesis, isso mesmo, 6. Gênesis, capítulo 6, versículo 5. Gênesis 6, verso 5. E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e toda a imaginação dos pensamentos do seu coração era má continuamente. E arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra, e pesou isso em seu coração. E disse o Senhor: destruirei o homem que criei sobre a face da terra, desde o homem até o animal, até o réptil, até a ave dos céus, de tudo me arrependo de haver feito. Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Toda a humanidade estava em pecado. Se a gente for achar que graça é Deus lidando com o homem, tá todo mundo em pecado, mas eu vou manifestar minha graça e eu não vou punir ninguém. As pessoas acham que graça é isso. Só que a Bíblia diz o quê? Noé achou graça aos olhos de Deus. Por quê? Verso 9. Espera aí. Cadê?
Isso, verso 9. Essas são as gerações de Noé. Noé era um homem justo e perfeito em suas gerações. E Noé andava com Deus. Você percebeu que teve algo em Noé que fez com que ele achasse graça aos olhos de Deus? Essa graça de Deus aqui, ela não foi incondicional. Primeiro, deixa eu falar uma coisa. A graça não é incondicional. Não existe graça incondicional. A graça é condicional. Ela é imerecida, mas ela não é incondicional. Danilo, então eu não entendi nada agora. Você percebe que o texto está dizendo que Noé achou graça diante de Deus, por quê? Porque o seu comportamento era diferente dos outros. Se graça de Deus fosse incondicional, Deus iria poupar todos, porque todos precisavam de ser tratados com um favor imerecido. Estava todo mundo errado. Mas você vê que Noé atraiu a graça de Deus, que é a bondade de Deus. Deus decidiu poupar Noé, mas Noé tinha uma atitude que atraiu a graça de Deus. Noé era um homem justo, não era um homem que não vivia e não estava praticando o que as outras pessoas estavam praticando. Então você percebe que a graça não é só quando a pessoa está errada. Quando a pessoa também ela é íntegra e ela ama a Deus e ela quer agradar a Deus, isso também atrai o favor de Deus para a vida dela. As pessoas pensam, não, a graça é porque eu estou errado, é porque eu sou falho, é que eu preciso da graça de Deus. Não, quando você está andando correto também, você atrai favor de Deus. Então você vê que Noé achou graça. Por quê? Por causa da forma como ele vivia. Você está percebendo como que a graça de Deus está muito além do que algumas pessoas ensinam? Então Noé achou graça aos olhos de Deus. Deixa eu ver aqui. Qual outro texto que nós vamos ler? Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Abre em 1 Coríntios. Você quer ver que a graça não é incondicional? Vou provar para você que a graça não é incondicional. Somos salvos pela graça, amém? Não merecemos ser salvos. Porém, todos estão sendo salvos? Todos serão salvos? Não. Por que não? Porque tem uma condição. Arrependimento é uma condição. Fé é uma condição. Se não se arrepender e se não crer, não vai ser salvo. Então, mas se eu me arrependi e eu criei, eu tenho algum mérito? Não, você continua sem merecer. Mas você tem que se arrepender. E tem que crer. A condição não te dá nenhum merecimento. Por que não? Porque se Jesus não tivesse morrido na cruz por você e pago pelos seus pecados, você podia se arrepender à vontade. Você poderia crer em Deus à vontade. Você não seria salvo. Então, se arrepender e crer não te torna merecedor da salvação. Apenas atende à exigência de Deus. Deus exige que o ímpio se arrependa e que deposite sua fé em Jesus para salvá-lo sem merecimento algum. Deus justifica o ímpio sem que ele mereça. Deus salva o ímpio sem que ele mereça. Porém, não faz isso sem que o ímpio se arrependa e creia. A fé e o arrependimento não são meritórios. Apenas são meios através do qual Deus manifesta a sua graça. Então percebeu que a graça ela é imerecida, mas ela é condicional?
tem que crer e confessar Jesus como Senhor? Então tem condição sim. Por exemplo, a Bíblia diz que Deus dá graça aos humildes, mas resiste o soberbo. Humildade atrai a graça. Soberba repele a graça. Agora, o fato da humildade atrair a graça não significa que eu mereci. Significa que eu atraí algo que eu não merecia por causa de algo que agradava a Deus. Por exemplo, vou dar outro exemplo aqui para você. No livro de Atos tem um homem chamado Cornélio. Esse homem, ele era um gentio. Ele não era salvo. Se ele morresse, ele ia para o inferno. Porém, a Bíblia diz que ele era um homem reto. Ele era um homem íntegro. Ele era um homem bom. Ele era um homem que ajudava os pobres. Dava esmolas. Dava ofertas. Orava. Ele orava. Isso, ladrão da cruz. Você percebe que ele recebeu algo que ele não merecia. Ele era um ladrão, ele tinha que ir para o inferno, mas foi salvo. Mas você vê que ele atraiu a graça, ele teve um comportamento diferente do outro ladrão que estava do outro lado. Então você vê que a graça ela foi merecida, mas ela foi condicional. Teve uma atitude dele diferente do outro. Primeiro que ele creu em Jesus. Ele disse, quando entrares no seu reino, ele sabia que Jesus era o rei, que Jesus era o Messias. Segundo, ele foi humilde. Ele reconheceu seu pecado, ele falou, eu mereço estar aqui. Então ele atraiu a graça de Jesus. Cornélio orava, jejuava, dava esmola, sabe? Ele tinha um coração voltado para Deus. Nem por isso ele seria salvo. Porém, ele agradava a Deus. Ele chamou a atenção de Deus. Embora suas obras não pudessem salvá-lo, atraíram a graça de Deus para ele. O anjo apareceu para ele, ele foi escolhido por Deus para ser o primeiro gentio a ser salvo. Quando Deus quis escancarar os portões da graça para os gentios, bom, todos os gentios foram convidados a ser salvos pela graça, mas quando Deus foi escolher quem ia ser o primeiro, teve algo em Cornélio que atraiu a graça de Deus. Então mas você vê que não havia mérito para a salvação, que ele ainda precisava ouvir o evangelho, crer no evangelho para ser salvo. O anjo deu a ele as instruções, olha, manda chamar Pedro, ele te dirá as palavras pelas quais você poderá ser salvo. Mas você vê que a atitude dele atraiu a graça de Deus. E hoje tem um povo que, em nome da graça, desqualifica as atitudes, como se não importa a atitude. Importa sim. Por exemplo, o soberbo, ele repele a graça. A pessoa que ela nutre amargura e ela começa a ter mágoa dos outros, ela está se privando da graça. Tem muitas atitudes nossas que podem atrair mais graça, menos graça. A Bíblia diz que eu posso reter a graça. A Bíblia diz para eu me fortificar na graça. A Bíblia diz para eu crescer na graça. Então não é só uma graça que vem e faz tudo. Tem atitudes minhas em relação à graça. Eu posso fazer a graça aumentar. Eu posso ter mais graça. E a gente vai continuar lendo. Vamos continuar lendo outros textos. Quer ver só? Olha que interessante. Abre aí em 2 aos Coríntios. Esse texto é muito maravilhoso. Você quer um exemplo?
quanto mais eu oro em línguas, quanto mais eu jejuo, quanto mais eu me relaciono com Deus, mais eu percebo a graça dele quando eu estou ministrando. Agora mesmo, eu estou aqui ministrando e como que eu sei que eu tenho a graça de Deus? A unção, a facilidade para ministrar, sabe, essa atmosfera. Tudo isso é uma manifestação da graça de Deus. Agora, você perceba que para essa graça estar operando no meu ministério, eu tenho que ter uma vida de oração. Eu tenho que ter uma vida de jejum, de consagração. Ah, então eu estou merecendo. Não, não estou merecendo, mas tem uma condição. Mas eu não estou merecendo. Jamais eu poderia merecer a unção dele. Mas ele também não dá a unção dele para qualquer pessoa de qualquer jeito. Tem condições, mas as condições não te tornam merecedor. Você quer ver? Eu vou dar um exemplo. Eu vejo uma pessoa que ela é muito esforçada nos estudos, muito esforçada. Tira ótimas notas, porém ela é pobre. Está lá na miséria. Só que eu vejo o empenho dela. Vamos supor que eu sou um professor do ensino médio. Sou um professor do ensino médio. Estou dando aula para uma turma e eu vejo que tem um monte de aluno relaxado, mas tem um aluno ali, ele é pobre, ele não tem dinheiro para nada, mas ele é muito esforçado. E isso chama a minha atenção. Eu falo, rapaz, que menino esforçado. Seria um desperdício esse rapaz não conseguir fazer uma faculdade. Aí eu chamo ele, eu falo o seguinte, olha, vem cá. Você é tão esforçado, você chamou a minha atenção. Olha, eu estou admirado com o seu esforço. E eu decidi que eu vou pagar uma faculdade para você. Eu vou bancar os seus estudos de agora em diante. Mas tem o seguinte, você precisa continuar sendo essa pessoa esforçada que você é. Você vai ter que tirar notas boas, você vai ter que... Não pode faltar às aulas, mas eu vou bancar a sua faculdade. Ele vai lá, ele se esforça, ele frequenta todas as aulas. Os livros que ele precisa, eu compro para ele. O dinheiro para ele pegar a condução para ir para a faculdade, eu pago para ele. A roupa, o uniforme eu pago. A mensalidade da faculdade eu pago. O lanche que ele vai fazer lá, eu pago. Todas as despesas eu vou pagar para ele. E ele fez lá 5 anos de faculdade, se formou. Teve algo nele? Ele teve participação? Claro que teve. Ele teve que estudar. Para princípio de conversa, ele atraiu a minha atenção para que eu fosse lá e pagasse a faculdade para ele. Ele teve toda uma participação, teve esforço da parte dele. Mas, veja bem, ele mereceu? Eu tinha alguma obrigação de pagar a faculdade dele? Por mais que ele fosse esforçado, eu tinha alguma obrigação de fazer algo por ele? Não, nenhuma. Foi graça, foi favor. Mas teve condições. Entendeu? Quando a Bíblia diz que é pela graça que eu exerço meu ministério, deixa eu ficar o dia inteiro jogando videogame. Tá aqui, ó, tem um videogame aqui, ó. Isso aqui é um PlayStation. Deixa eu ficar o dia todo jogando videogame e vir pra cá pregar alguma coisa pra vocês. Talvez no primeiro dia, como eu tenho uma vida de relacionamento com Deus, pode ser que no primeiro dia, tá aqui a unção ainda, a graça tá aqui, mas deixa eu viver uma vida sem relacionamento com Deus, a unção vai diminuir. Daqui um pouco você vai notar a diferença. A sabedoria vai diminuir, a revelação vai diminuir tudo. Se eu não ler mais a minha Bíblia, se eu não meditar mais na palavra... Agora, isso não significa que eu mereço. Se eu oro, jejuo, me torno uma pessoa ungida, habilidosa, sabe? E começo a chamar a atenção das pessoas e me tornar uma bênção na vida das pessoas. Isso vai atrair muitas coisas. Portas vão se abrir, meu ministério vai crescer, mais pessoas serão atraídas, impactadas.
e vamos supor que eu seja levantado por Deus e me torne um ministro muito conhecido e comece a viajar por aí. Eu mereço isso? Não! Tudo que vier de bom no meu ministério é graça, eu não mereço nada. Eu sempre vou dizer, Senhor, obrigado, eu não merecia nada disso. Mas isso não significa que não teve esforço da minha parte, comprometimento, santidade, disciplina, jejum, oração, estudo, empenho. Se não tivesse tido tudo isso da minha parte, não haveria essa manifestação da graça. Por exemplo, o meu ministério é graça de Deus. Meu canal, graça de Deus. Os inscritos que eu tenho, graça de Deus. As pessoas assistirem meus vídeos e serem impactadas, transformadas, graça de Deus. Mas teve empenho. Eu fui provado, eu tive que perseverar. Eu poderia fazer aqui uma lista de atitudes minhas em relação a Deus, mas ainda assim eu consigo olhar para tudo que Deus tem feito na minha vida e reconhecer que é a graça de Deus. Mas não é a graça de Deus sozinha. Tem uma parceria. Tem uma parceria. Abre aí em 2 Coríntios, capítulo 5. A graça de Deus, ela não é só ativa, ela também é reativa. Ela reage a você. Ela vai reagir a você. Qual é a reação que a graça tem a uma pessoa humilde? Ela é atraída. Qual a reação que a graça tem ao soberbo? Ela se afasta. Deus resiste ao soberbo, mas dá graça aos humildes. Então a graça, ela também reage. E tem muitas pessoas vivendo uma vida cristã passiva, onde não tem atitude nenhuma, não se esforça para nada, não se esforça para jejuar, para orar, para ler a Bíblia, para nada, em nome da graça. Como se a graça fosse fazer tudo e produzir tudo na vida dele. Aí está com a vida espiritual capengando, preso num monte de vício, de pecado, carnal, não sabe nem o chamado que tem, não flui nos dons, não tem nada na vida, não está dando fruto. Matou a graça, em nome da graça. Isso não é graça, querido. Tem gente que confunde preguiça com descanso. Descanso é uma atitude do seu coração. Ficar parado, tô descansando em Deus. Deus vai me suprir. Aí não vai trabalhar. Isso não é descanso, não. Isso é vagabundagem. Tem gente vivendo uma vagabundagem espiritual, não ora, não jejua, não lê Bíblia, não faz nada, e diz que está descansando em Deus. A graça que me santifica, não é o meu esforço. Trata a tua vida financeira desse jeito que tu vai ver como é que você vai ficar na miséria, vai passar fome, vai ficar endividado. Se o povo da hipergraça tratasse a sua vida profissional e financeira do jeito que eles tratam o assunto da graça, todos estariam na miséria. Eu não sei qual é o problema que as pessoas têm, porque veja bem, a pessoa consegue acordar cedo para ir trabalhar. Quando está sem trabalho, sai, procura emprego, põe currículo, se esforça, estuda, faz curso, se prepara para o mercado de trabalho. Quando está trabalhando, levanta de manhã quando não está com vontade, vai trabalhar, faz um monte de coisa que não tem vontade de fazer, aí recebe o salário e consegue dizer, não, é a graça de Deus. Por quê? Porque ela olha para o esforço dela e diz, foi Deus que me sustentou, foi Deus que me deu força para acordar, foi Deus que abriu a porta de emprego. Ela consegue conciliar o esforço dela com a graça de Deus. Mas quando chega no assunto de santidade, de vida de oração, de jejum,
ela fica dá uma burrice na pessoa que ela acha que se ela se esforçar, ela está anulando a graça. Eu não entendo isso, gente. Não entendo. Por que eu não consigo tratar a graça de Deus em outras situações do mesmo jeito que eu trato na minha vida financeira? É pela graça de Deus que eu vou ser sustentado financeiramente? Sim. É pela graça de Deus conseguir pagar meu aluguel? É graça de Deus? É graça. Ter comida na mesa é graça de Deus? É graça. Mas eu não tenho que trabalhar? Eu não tenho que me esforçar? Do mesmo jeito com a minha vida de oração, com a minha vida de santidade. É graça, tudo é graça. Mudança de caráter é graça, vencer a pornografia é graça, tudo é graça. Mas não significa que não tem seu esforço, sua dedicação, sua disciplina. E se não tiver nada disso, você vai ver que a graça não vai fazer nada sozinha. Você pode receber a graça em vão. Olha aí, 2 Coríntios, capítulo 6. Segundo Coríntios, capítulo 6, verso 1. E nós, cooperando também com ele, vos exortamos a que não recebais a graça de Deus em vão. O que é receber a graça de Deus em vão? Eu tenho a graça de Deus na minha vida e eu não faço nada. Eu acho que a graça vai fazer tudo. Não. Eu preciso fazer algo em relação à graça. Eu preciso aproveitar a graça. Eu preciso acessar a graça. Eu preciso me fortificar na graça. Danilo, como que eu me fortifico na graça? Orando, jejuando, lendo a sua Bíblia. São meios através dos quais você se fortalece. Agora, não tem esforço para jejuar? Não tem esforço para ter uma vida de oração? Sabendo que você tem a sua carne que não quer. O diabo fazendo de tudo para você não orar, não jejuar, não fazer nada. Você não vai ter que se esforçar? Você não vai ter que se disciplinar? Desculpa. Olha o que Paulo diz aqui. 1 Coríntios, verso 15. Por que Paulo foi o homem de Deus que ele foi? Porque Paulo entendia muito bem a graça e ele sabia como se relacionar com a graça. 1 Coríntios 15, verso 10. Diz assim: mas pela graça de Deus sou o que sou. E a sua graça para comigo não foi vã. Então você percebe que não basta a graça. No texto que a gente leu antes, Paulo disse, olha, vocês não podem receber a graça em vão. Eu posso ter a graça de Deus na minha vida e não tirar proveito dela. Não ter a manifestação dela. Veja, todo crente tem a graça de Deus. Todo crente, Paulo diz, a graça foi dada a cada um, de acordo com a medida do dom de Cristo. Todo crente tem graça de Deus para exercer o seu chamado. Pergunta, todos estão exercendo o seu chamado? Não. Porque a graça de Deus não é suficiente. Tem que ter o seu empenho, seu esforço, sua dedicação, para que você não receba a graça em vão. O que é receber a graça em vão? É ter a capacitação, é ter tudo disponível, mas não usufruir. Por exemplo, eu te dou um terreno, tá lá um terreno, uma terra boa,
fértil, boto a semente na sua mão, ponho a enxada na sua mão, tá aqui, ó. Aí você fica lá, tudo é pela graça. Aí não planta a sua semente, não ara a terra. Vai chegar num período da colheita, você vai ter o quê? Nada. Por quê? Porque você não fez nada. Você ficou esperando na graça de Deus, ao invés de reconhecer a graça de Deus. Uau! Essa terra para eu plantar é a graça de Deus. Essa enxada na minha mão é a graça de Deus. Essa semente na minha mão é a graça de Deus. Aleluia! Aí você vê, Deus te dá oração em línguas, Deus te dá o jejum, Deus te dá uma Bíblia, e você vai ficar esperando na graça de Deus. Querido, essa Bíblia na sua mão é graça de Deus. Ter um pastor, um homem de Deus, pregando para você, te ensinando sobre jejum e oração, é graça de Deus. Agora, faça algo com essa graça. Dê uma resposta a essa graça. Tem pessoas vivendo uma vida cristã relaxada, preguiçosa, achando que entendeu a graça. Se você tivesse entendido realmente, você estaria fazendo muito. Você estaria se disciplinando, você estaria fazendo algo para não receber a graça em vão. É o que Paulo diz, veja. Pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça para comigo não foi vã. Antes trabalhei muito mais do que todos os outros apóstolos. Todavia, não eu, mas a graça de Deus comigo. Veja, Paulo diz, eu trabalhei, eu me esforcei, eu fiz mais do que todo mundo, mas eu reconheço, foi a graça de Deus comigo. Então não é que você não se esforça, não faz nada, você faz, você dá o seu melhor, você se esforça, você se dedica, se disciplina, e depois, sabe o que você faz? A mesma coisa que você faz com o salário que você recebe no final do mês, você reconhece que foi a graça de Deus. Foi Deus que me deu força, foi Deus que me deu saúde, foi Deus que abriu a porta de emprego. Você vai lá, jejua, lê sua Bíblia, assiste pregações, você se esforça. E quando o resultado vem, sabe o que você faz? Você fala, foi a graça de Deus. Quando eu me esforcei para jejuar, foi a graça de Deus que me capacitou e eu consegui jejuar. Foi a graça de Deus que me deu força e eu consegui orar. Anular ou não a graça não tem a ver com se esforçar ou não. Tem a ver com o seu coração. Abre em Deuteronômio capítulo 8. Israel merecia a terra que Deus estava dando para eles? Israel merecia a terra prometida? Deuteronômio capítulo 8. Veja bem, Deuteronômio capítulo 8, verso 7. Porque o Senhor teu Deus te põe numa boa terra, terra de ribeiros de água, de fontes, de mananciais que saem do vale e das montanhas, terra de trigo e cevada, e de vides e figueiras e romeiras, terra de oliveiras, de azeite e mel, terra onde comerás o pão sem escassez, e nada faltará nela, terra cujas pedras são ferro, e de cujos montes tu cavarás o cobre. Quando tiveres, pois, comido e fores farto, louvarás o teu Deus pela boa terra que te deu.
Guarda-te que não te esqueças do Senhor teu Deus, deixando de guardar os seus mandamentos e os juízos e os estatutos que hoje te ordeno, para não suceder, verso 13, e se tiveres aumentado os seus gados, os teus rebanhos, e acrescentar a prata e ouro, e se multiplicar tudo quanto tens, não se eleve o teu coração, te esqueça do Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão. Verso 17. E digas no teu coração, a minha força e o meu braço me deu essa capacidade. Fui eu que consegui, fui eu que conquistei a terra. Deus está falando para Israel, não faça isso. Quando você entrar na terra, quando você estiver lá bem, usufruindo de tudo que eu estou dando para vocês, cuidado, para o teu coração não se elevar e você dizer, olha, foi a minha força, foi o meu braço. Verso 18, antes te lembrarás do Senhor teu Deus, que é Ele quem te dá força para adquirir riqueza, para confirmar a aliança que jurou aos teus pais, como vês nesse dia. Então Deus está dizendo para Israel, cuidado, depois que vocês entrarem e possuírem a terra, cuidado para vocês não ficarem orgulhosos e disserem, fui eu que consegui, fui eu que conquistei, olha, foi o meu braço, eu que guerreei. Você vai lembrar de Deus, você vai reconhecer que foi Deus que te deu capacidade. Agora eu te pergunto, Israel não teve que lutar? Israel não teve que guerrear? Sim ou não? Os soldados não tiveram que treinar? Os soldados não tiveram que empunhar a espada? Será que não foi cansativo as guerras? Será que não foi cansativo dar 7 voltas durante 7 dias ao redor da muralha e no último dia dar 7 voltas? Será que não teve um esforço ali, um empenho para obedecer aquele comando de Deus? Mesmo assim, o povo tinha que reconhecer que foi a graça de Deus, foi bondade de Deus. Mesmo que eles se esforçaram, mesmo que eles guerrearam, mesmo que eles usaram o braço, Deus diz, não se eleve o teu coração e não diga, foi o meu braço. Antes te lembrarás do Senhor. Você percebe que o meu esforço não anula a graça. O meu esforço só anula a graça se eu começar a me orgulhar e dizer, fui eu. Mas se eu fizer tudo, me esforçar, me dedicar e reconhecer a graça de Deus, o meu esforço não anulou a graça, o meu esforço cooperou com a graça. Sabe, você pegar um cronômetro e falar, eu vou orar 3 horas por dia, 2 horas por dia, 5 horas por dia, 8 horas por dia. Isso não é esforço próprio, não. Isso não é justiça própria. Isso é disciplina. Isso é foco. Você quer ter um objetivo. Agora, quando o objetivo vier, você não vai falar, tá vendo? Eu sou um homem de oração, sou disciplinado, eu consegui. Não. Você vai dizer, Deus me sustentou, foi a graça de Deus que me capacitou. Anular ou não a graça não tem a ver com se esforçar ou não. Tem a ver com a intenção do seu coração. Reconhecer. Ser humilde para reconhecer que se não fosse a graça de Deus, você não orava nem 1 hora. E, em primeiro lugar, só o fato de você ter a oração em línguas na sua vida já é uma manifestação da graça de Deus. Porque você pode orar em línguas, só o fato do Espírito Santo ter vindo morar em você e te presentear com essa linguagem sobrenatural, isso já é graça. Que mérito que eu tenho em ficar abrindo a boca. Aí eu fico falando essas coisas que eu não entendo. O Espírito Santo é que inspira as palavras.
Aí Deus faz um monte de milagres na minha vida, transforma a minha vida, e eu vou falar que fui eu? Que foi o meu braço, minha força? Claro que não. Agora, não significa que não tem foco, disciplina, esforço. Quem está entendendo, irmãos? Então Paulo, ele disse, a graça de Deus para comigo não foi vã. Paulo foi um homem extraordinário, Paulo teve um ministério extraordinário, mas Paulo tinha atitudes. Foi a graça de Deus na vida de Paulo? Foi, mas também foi Paulo cooperando com a graça. Paulo disse, eu fiz mais do que todos. Mas teve outra coisa que Paulo fez mais do que todos também. Ele disse, eu falo em línguas mais do que todos vós. Paulo orava muito em línguas. Mas isso não fazia ele deixar de reconhecer que era a graça de Deus na vida dele. Então você não precisa ser um preguiçoso espiritual para estar debaixo da graça. Você pode ser uma pessoa esforçada, disciplinada, para não receber a graça em vão. Olha qual era a atitude de Paulo, mesmo sabendo que tudo era a graça de Deus. Olha como Paulo lidava com as coisas. 1 Coríntios capítulo 9, e a gente encerra e continua amanhã. Tem muito mais texto para a gente ler. Mas eu também não quero que você fique muito sobrecarregado. Eu quero que você medite em tudo que a gente está estudando até agora. Veja. 1 Coríntios 9, 24. Vocês não sabem que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio? Corram de tal maneira que alcanceis. E todo aquele que luta, de tudo se abstém. A King James, se eu não me engano, ela traduziu dizendo assim, os que lutam se submetem a um rigoroso treinamento. Está falando de esforço, de disciplina, de foco. Aí Paulo diz, eles, os atletas que estão lá se exercitando, acordando cedo, não come qualquer coisa, não come qualquer horário, tem uma dieta rígida, tem um estilo de vida disciplinado. Paulo diz, eles estão fazendo isso para alcançar uma coroa incorruptível. Nós, porém, para alcançar uma corruptível. Paulo não diz que a gente não faz a mesma coisa. Paulo diz, a gente faz igual. A gente se disciplina, a gente tem foco, a gente se abstém de algumas coisas. Só que o nosso objetivo ele é outro. Ele é espiritual. Mas tem foco. Tem disciplina, tem esforço. Pois eu assim corro, não como coisa incerta, assim combato, não como batendo no ar. Antes eu subjugo meu corpo e o reduzo à servidão, para que, tendo pregado aos outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. Então Paulo tinha uma atitude para não ser reprovado. Ele fazia algo. Ele tinha um espírito de combate, um espírito de determinação, de alguém que está correndo e se esforçando e fazendo tudo que está ao seu alcance para conquistar os seus objetivos. Quais são os seus objetivos espirituais, querido? É ser mais santo? É vencer um vício? É ter dons espirituais? É ter mais unção na sua vida? Isso não virá só como fruto da graça de Deus. Será fruto da graça de Deus, mas terá o seu esforço, terá o seu empenho, terá a sua dedicação, terá as suas renúncias. Oh,
ricalamanto resuide brando calamante colebaya. Aleluia! Aleluia! Shekandarabahastu kemantu ikandalama. He hastu kamante kandarabatu ikamaya. Li kandarabasturia prando yakandalabaha. Listu ma que aprastu e bahai tu ibanti parmigahapti kobadia. Eu vos ordeno a marchar, diz o Senhor. Levantai as mãos cansadas e os joelhos trôpegos. Estai, pois, firmes em vossas posições. Eu tenho enfileirado o meu exército. Eu tenho convocado os meus soldados. Os dias são maus. E o seu adversário também está preparando o seu exército. O exército das trevas está sendo preparado para a vinda daquele que foi anunciado na minha palavra. O mundo se apressa para o mal. E onde estão os meus filhos que não se apressam para o bem? O mundo se esforça e se empenha para o mal. Os meus filhos precisam se esforçar e se apressar e se empenhar para o bem. Pare de se ver como qualquer pessoa, porque eu não te vejo como qualquer um. Eu te vejo como um soldado. Eu te dei as armas. Eu disponibilizei uma armadura. Revista-se dessa armadura. Revista-se da minha armadura. Fortaleça-se. Não fique parado, esperando. Tome nas tuas mãos o que eu tenho oferecido e use. Eu tenho grandes planos a realizar na terra. Eu tenho uma agenda. E eu conto com os meus guerreiros, com os meus valentes. Ao longo da história, eu tenho podido contar com pessoas que se esforçaram. Algumas deram suas vidas. E eu pude usá-las para interromper os planos malignos e estabelecer os meus planos. Onde estão aqueles com quem eu poderei contar nessa geração? Oh, aleluia. Oh, ricamanto e brohasto e banai. Onde estão os meus valentes? Onde estão aqueles com quem eu poderei contar para trazer um grande avivamento para essa geração? Levante-se hoje, diz o Senhor. Assuma a sua posição. Você pode contar comigo. Será que eu posso contar com você? Aleluia. 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 Calamando rossanda rabá. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Shekalamando ria cantaraba, shekantaraba, sokataraba. Shekantaraba, sokotoyorobo, sotorekatalaba. Tem um provérbio de Salomão. Eu não sei se está em Provérbios ou em Eclesiastes, onde ele diz assim: passei pelo campo do preguiçoso
e estava cheio de espinhos e de abrolhos e de cardos. É engraçado que coisas ruins, você tem uma terra, você não precisa fazer esforço nenhum para nascer mato, para nascer abrolho. Esforço nenhum. Você fica ali parado, vai nascer arbusto, vai nascer mato, vai nascer erva daninha. Mas se você quiser feijão, você vai ter que plantar. Se você quiser coisas boas na terra, você vai ter que arar aquela terra. Então tudo que é bom, tudo que é de Deus na sua vida, vai ter que ter atitude. As obras da carne, elas brotam naturalmente. A sua família, ela vai ladeira abaixo naturalmente. Você não precisa se esforçar para as coisas darem ruim. Mas para as coisas darem certo, você vai ter que se esforçar. E o Senhor nos convida hoje a assumir uma posição diferente em relação ao reino de Deus, em relação às nossas casas, em relação ao nosso caráter, em relação ao nosso serviço a Ele. O caráter de um soldado. Amém, queridos? Para que o nosso campo... Que campo, Danilo? Sua família, sua vida espiritual, seu caráter, seu ministério, tudo é o seu campo. O campo do preguiçoso está cheio de abrolho, cheio de espinho. Mas o campo daquele que é esforçado e disciplinado e focado, ele está cheio de frutos, cheio de boas coisas. Olhe para a história da igreja, olhe para os avivamentos, olhe para as pessoas que fizeram a diferença e mudaram a história da igreja. Pessoas que Deus pôde usar poderosamente na história. E que graças a essas pessoas, estamos aqui hoje, sabemos o que sabemos, temos o que temos. Você não vai encontrar nenhuma dessas como pessoas relaxadas. Todas elas têm uma coisa em comum. Eram homens que oravam, jejuavam, sabe? Pagaram um certo preço por seus ministérios. Já aqueles que eram preguiçosos e relaxados, a gente nem sabe quem eles são, porque eles simplesmente não... Ou eles não aparecem na história, ou aparecem como pessoas que fizeram coisas erradas. Pessoas que fracassaram. Os vitoriosos da história são aqueles que se esforçaram. Deus, quando chamou Josué, disse para ele: esforça-te e tem bom ânimo, porque eu te ajudarei. Deus prometeu que ia estar com ele, que ia ajudá-lo, sobrenaturalmente, como fez com Moisés. Mas disse: se esforça, ser valente, ser corajoso. Vamos embora, vamos para cima. Pega essa carne e põe ela no lugar dela. Mortifica a sua carne. Fortalece o teu espírito. Renova a tua mente. E você vai viver o melhor de Deus para a sua vida, para a sua família, para o seu ministério. Agora fica sentado no sofá, vivendo uma vida relaxada e dizendo que está debaixo da graça de Deus. E você vai ver o seu campo ficar cheio de abrolhos. Obrigado, Jesus. Obrigado, Espírito Santo, por essa mensagem. Obrigado por me dar graça, Senhor. Ah, Senhor, como eu precisei da sua graça. Como eu preciso da sua graça para cada um desses ensinos. Senhor, como eu reconheço, ó Pai, que sem Ti eu não teria nenhuma capacidade de fazer essas lives, de ser o que eu sou, falar o que eu falo. E sem a Tua graça, nenhuma dessas palavras vai produzir nada na vida de ninguém. Por isso eu peço em nome de Jesus, Espírito Santo, que essa palavra venha se enraizar em nossos corações e produzir fruto em nossas vidas, em nome de Jesus. Caso você esteja aqui pela primeira vez, não seja inscrito ainda nesse canal,
se inscreva, deixe o seu like, seu comentário, ative o sininho. Todos os dias nós estamos aqui. Temos um discipulado no WhatsApp. O número pessoal está aí. Esse é o meu número de WhatsApp, onde você vai estar recebendo um link para fazer parte do grupo. Não tem taxa nenhuma, tá bom? Todos os dias estou aqui ensinando, servindo vocês. E caso você sinta o desejo, se o Espírito Santo te mover a se tornar um patrocinador do que a gente faz, desse ministério, o número do Pix está aqui, para que você faça suas contribuições. A palavra de Deus, ela diz que se nós semeamos as coisas espirituais, é justo colhermos as coisas materiais. Diz também que o que está sendo instruído na palavra, reparta os seus bens com aquele que o instrui. Paulo disse que foi ordenado que o que prega o Evangelho viva do Evangelho. Então, a forma como Deus estabeleceu para que os ministros da palavra pudessem servir integralmente, ministrando a palavra de Deus, foi essa. Que aqueles que se alimentam daquele ministério, que aqueles que recebem aquela palavra, também ministrem financeiramente naquele ministério. E através das ofertas, a gente pode continuar fazendo o que a gente faz. Não fazemos por dinheiro, não prego por dinheiro, não ensino por dinheiro. Já fazia isso muito antes de deixar o meu trabalho, mas tudo é feito com dinheiro, né? Aluguéis, contas, tudo é feito com dinheiro, então a gente precisa de dinheiro. Mas que você possa fazer isso, irmão, com o espírito correto. Com o espírito correto. Não por obrigação, não quero ninguém semeando na minha vida por obrigação. Se você tem sido abençoado por essa mensagem, se você tem gratidão a Deus por esse ministério, por Ele ter levantado esse ministério, que você possa ofertar com alegria. Com alegria. Tá bom? Se não tiver alegria, que você possa orar e jejuar e mortificar a sua carne para vencer a avareza. Amém? Mas que você possa ofertar com alegria. Com alegria. Eu não quero colher da sua vida nada que não tenha sido o Espírito Santo que produziu. Então que o Espírito Santo possa te guiar a ser generoso e semear nessa obra. Tá bom, queridos? Vejo vocês amanhã. Amanhã tem live do Sobrenatural, onde a gente vai estar aqui orando, ministrando, orando por cura, por batismo com o Espírito Santo. Eu vejo vocês aqui amanhã. Fica atento lá no grupo que eu vou mandar o link com o horário da nossa live de amanhã, tá bom? Graça e paz, fiquem com Deus, até a próxima.